Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Nilce e estou aqui para mais uma dica Horus Enem. Continuamos com o caderno rosa do ano de 2018, questão 115 de Física. Usando um densímetro, cujo menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas é de 5 vezes 10 na menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Em dois outros recipientes A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, formando os íons Na positivo e o Cl negativo. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em. Então, este aqui é o densímetro do início da questão. Ele colocou aqui o densímetro dentro da água pura e alcançou a marcação, o equilíbrio aqui, nesta marcação. E ele está dizendo que entre duas marcações consecutivas, há uma diferença de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, quando termina o vermelho e começa ele novamente, que fica esse intervalinho branco aqui no meio, aqui que equivale a essa diferença, certo? Então, uma coisa importante que ele diz aqui, que os íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Portanto, quer dizer que o volume total da mistura é igual ao volume inicial de água. Ou seja, o volume não vai se alterar colocando, então, o cloreto de sódio dentro, certo? Misturando ele na água. Nós sabemos que a densidade, então, a fórmula da densidade é massa dividindo pelo volume. Então, eu vou calcular a densidade para o recipiente A e para o recipiente B. Então, no recipiente A minha massa total vai ser a massa de água mais os 100 gramas de cloreto de sódio. E o volume vai ser os 2.000 milímetros de água, que equivalem aos 2 litros de água que ele colocou. Então, pegando a massa de água dividido pelo 2.000 mais os 100, que é a 100 gramas de cloreto de sódio dividido pelo nosso volume de 2.000, fazendo essa divisão, corto aqui os dois zeros, sobra 1 dividido por 20. Isso equivale a 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Agora vamos fazer a densidade para o recipiente B. Mesma coisa, ó, a massa de água mais os 200 gramas de cloreto de sódio, dividindo pelo nosso volume, que é os 2.000 ml, equivalente aos 2 litros de água pura. Novamente, faço a massa de água dividido por 2.000, mais os 200 dividido por 2.000. Simplifico os dois zeros, sobra 2 dividido por 20. 2 dividido por 20 equivale a 10 vezes 10 na menos 2. Então, voltando à informação do problema, onde ele diz que a diferença de marcação é 5 vezes 10 na menos 2, a gente percebe que na densidade da água, a variação foi 5 vezes 10 na menos 2. Então, significa que vai descer uma unidade. Então, no início eu tinha 2 unidades aqui marcadas e ele vai descer uma unidade. Se a gente olhar aqui em todos, qual que vai dar isso? Aqui na letra D, ó. Eu tinha a marcação inicial das 2 unidades e desceu uma. Exatamente. Então, comparando com agora a massa do B, eu vou ver a mesma coisa, ó. Deu 10 vezes 10 na menos 2. Isso é o dobro da marcação inicial.
Então, significa que vai descer 2 unidades. Então, olhamos aqui no recipiente B, marcação inicial, 2 unidades que desceu, está aqui a posição de equilíbrio. Se a gente comparar qualquer uma outra, não vai acontecer isso. Portanto, nossa resposta correta é a letra D, certo? Essa foi mais uma dica Horus Enem. Espero que vocês tenham compreendido e conto com a presença de vocês para os nossos próximos vídeos da Dica Horus Enem. Até mais!